Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. Um projeto de dissertação de mestrado resultou num curso de qualificação para rádios comunitárias através do projeto aí de extensão Na Ponta da Língua, que é também um programa da Rádio Univale. Aqui no estúdio eu vou conversar com a professora Isaura Longo, que é a coordenadora do projeto Na Ponta da Língua, e com o professor André Vailate, do curso de Publicidade e Propaganda, que é aí a pessoa responsável por esse projeto aí, por essa dissertação de mestrado. Obrigado para vocês, professora Isaura, obrigado, professor André. Professor, como é que surgiu essa ideia de pesquisar as rádios comunitárias para uma dissertação de mestrado em educação? Primeiramente, Almeri, obrigado pelo convite, uma saudação a quem nos acompanha. Esse curso é o resultado de uma pesquisa já há algum tempo que nós estamos desenvolvendo, e também uma parceria junto com um projeto de extensão Na Ponta da Língua, que é coordenado pela professora Isaura. Então, esse curso ele acabou sendo o resultado de todo um esforço que nós estamos fazendo para levar um pouco de educação através da comunicação. E como a minha área de estudo sempre foi o rádio, através dessa pesquisa de mestrado, nós acabamos dedicando ao estudo do que é veiculado nas emissoras comunitárias aqui da região de Itajaí. Uhum. O senhor baseou a sua investigação nas rádios comunitárias de Itajaí, Isso, então nós temos a microrregião de Itajaí, que é composta por 12 municípios. Desses 12 municípios, nós temos 9 emissoras, rádios comunitárias em funcionamento, habilitadas. Né? Dessas 9 emissoras, nós nos concentramos em 4. Né? Então, nos municípios onde há mais de 70 mil habitantes. Então, nós focamos a investigação em emissoras em cidades com mais de 70 mil habitantes, por considerar justamente a importância social que essas emissoras têm junto à comunidade e para ver se realmente elas estão em acordo com a legislação específica das rádios comunitárias e para ver se realmente elas cumprem com esse papel social e, antes de mais nada, comunitário. Professora Isaura, por que o Ponta da Língua abraçou, na realidade, esse projeto do professor, né? É interessante por causa dessa questão da ligação da universidade com a comunidade, esse projeto de extensão? Exatamente, Almeri. A universidade ela tem um discurso muito alinhado com a sua missão, que é criar um cidadão, gerar um cidadão crítico, né, com uma visão local e também um cidadão global, tendo conhecimento com os problemas do mundo. Né? Com essa ligação, nós temos, então, o programa de extensão Na Ponta da Língua do curso de Publicidade e Propaganda, que visa exatamente identificar as necessidades sociocomunicativas da região para que se possa fazer este caminho de chegar até a comunidade, observar as suas necessidades e, a partir daí, trabalhar com o nosso aluno esses elementos para torná-lo também um cidadão global. Desta forma, então, gerou-se o programa de extensão do curso de Publicidade e Propaganda. Ele se compõe de 5 subprojetos. Então, nós temos a produção de programetes, do Na Ponta da Língua, tudo que você já sabia, mas acabou de esquecer. Nós já realizamos aí 2.500 programetes produzidos em 13 anos, é um programa que está na rádio já, Educativa Univale, há 13 anos. Nós temos agora um projeto com o desenvolvimento de produção de um livro resultante destes programetes. Nós temos PP Drops TV e Rádio, que são outros 2 subprojetos que falam de um conteúdo de publicidade, mas com uma embalagem diferenciada. E temos, então, um subprojeto exatamente a qualificação de profissionais para rádios comunitárias e a produção de conteúdo educativo para rádios comunitárias. Então, veja que, exatamente, nós somos intitulados, a nossa instituição é uma instituição de caráter comunitária, ela é uma instituição comunitária. Ora, nada mais lógico do que nós irmos até as rádios comunitárias e observarmos que essa ambientação, né, a situação, este cenário que é trazido pela pesquisa do professor André e fazermos essa conexão entre o que o nosso aluno de publicidade e propaganda poderá gerar de conteúdo
né, para alimentar também as rádios comunitárias e conversar com a comunidade. Então veja a importância desses links que se fazem entre o que é extensão, o que é academia e o que é a comunidade. Isso é importante, essa é a função da universidade e essa é a função dos projetos de extensão. E é bacana assim uma dissertação de mestrado, né, que também é colocada em prática, né? É isso que é bacana, né? Recentemente até a gente fez uma matéria também sobre dissertação de mestrado em educação, em que uma pedagoga, né, montou um projeto social aí, que é o Pássaros de Luz. Então é interessante ver essa transformação da dissertação de mestrado sendo colocada na prática. Isso que é interessante, que é o objetivo da pessoa que se propõe a fazer essas justamente, investigações. Né, outros pesquisadores já anteriormente já realizaram outras investigações com relação às rádios comunitárias, seja regionalmente, seja a nível nacional até, mas nós detectamos que praticamente nenhuma realmente pesquisava o conteúdo veiculado por essas emissoras. Então tem todo um caráter social por trás, todo um caráter político, religioso muitas vezes por trás, mas realmente, afinal de contas, o que vai ao ar, o que chega na comunidade, né? Então, e é interessante esclarecer até para a comunidade o perfil e justamente o objetivo da rádio comunitária, porque primeiro que muita gente acha que a rádio comunitária é uma rádio pirata, né? Que ela está ali de forma irregular, e algumas realmente estão, né? Mas aí é uma questão de se averiguar. Mas é importante esclarecer que a rádio comunitária, o foco dela é a comunidade, ela tem detalhes e particularidades que a diferem de uma emissora educativa, né, e principalmente de uma emissora comercial. Então, por se tratar de uma emissora onde o transmissor deve ser de baixa potência, a emissora comunitária ela tem uma área restrita de atuação, né? Então, os componentes dessa emissora devem vir de uma associação comunitária, antes de mais nada, né? Ou seja, o foco da emissora comunitária é a comunidade. Então, o objetivo da pesquisa não foi olhar de uma forma crítica para o conteúdo, né? Até porque se a comunidade está ali e existe uma emissora inserida ali, talvez essa comunidade queira aquele determinado tipo de conteúdo, né? Então não é nosso papel olhar de forma crítica, até porque o conteúdo está sendo veiculado e muitas vezes a comunidade deseja esse tipo de conteúdo. Porém, a relação que foi feita é justamente com relação à legislação específica, né, que orienta que esse conteúdo seja prioritariamente educativo, formativo, cultural, artístico, que envolva, antes de mais nada, cidadania. Né? Então, foi justamente essa investigação que foi feita para ver se realmente essas emissoras contemplam, de certa forma, além das particularidades daquela comunidade, o que rege também a legislação específica. Né? Pois é, a professora Isalva falou da união, né, da educação, né, levar também educação, né? Isso que é bacana, a gente percebe que em muitas comunidades essas rádios são muito bem aceitas, né? Então levar esses conteúdos são interessantes, né, para a comunidade, né, professora? Então veja em que medida o nosso aluno de publicidade e propaganda, os nossos bolsistas, que hoje nós temos no programa 9 bolsistas pelo artigo 171, e todos os alunos do curso podem produzir conteúdo educativo para ser veiculado junto à comunidade. Mas que conteúdo educativo é esse? Então, por exemplo, o programa Na Ponta da Língua, que, né, vem com os programetes via Rádio Univale, em que o grupo de alunos produz 5 programetes inéditos toda semana, que tem como tema língua portuguesa, curiosidades, cultura, literatura. Eles podem ser reestruturados e reembalados para que a comunidade, aquela que escuta a rádio comunitária, tenha acesso. Então, é nesse sentido, conteúdo educativo, conteúdo artístico, conteúdo cultural, tão necessário, né, a esse público, que também necessita de uma visão mais abrangente do universo. E talvez essa seja a função exatamente do aluno que está na universidade. Parece que, às vezes, existe um discurso assim, quando você sair daqui ou lá fora é diferente. Como é diferente?
Eu tenho que fazer essa conexão aqui dentro. Ele tem que se perceber como cidadão e perceber que o que está em volta dele também são todos que estão juntos pensando uma sociedade melhor, pensando um homem melhor. Então, a função da universidade é gerar conhecimento, mas para que esse conhecimento? Para que serve este conhecimento? É nesse sentido que o pezinho da extensão está lá, para que eu possa fazer com que as coisas aconteçam e as transformações aconteçam, mas de uma forma que me torne uma pessoa melhor, um cidadão melhor. E a sua equipe faz um trabalho interessante também, que é da preservação da linguagem regional, né? Perfeito. Hoje a gente vê assim que houve aí uma tentativa de esconder a linguagem regional, né? Porque sentia-se vergonha, mas com esses stand comedies como o Darcy, a Dete Peixeira, houve as pessoas batem no peito, eu falo igual a você, ou a minha mãe fala igual a você, mas na ponta da língua já fazia essa valorização da linguagem, né? Exato, Almeida. Eu acho que a beleza da língua está nessa vivacidade dela, nessa diversidade. Então, estar aí uma Dete Peixeira, como estamos assistindo, né, aos vídeos que ela posta, estar aí um Darcy, estar aí um programete do Na Ponta da Língua, que valorizam o sotaque, que valorizam os registros regionais, que valorizam a língua portuguesa na sua magnitude em termos de expressividade. Não há como eu engessar. Eu sei que na academia eu preciso de um registro formal, né, de uma língua formal, mas este registro ele vem em torno de um discurso acadêmico para se adequar a uma situação. Então, não importa que tipo de linguagem você use, desde que ela cumpra o seu objetivo, que é comunicar. Então, quando eu tenho alguém que valoriza a cultura local, eu estou resgatando uma identidade, eu estou resgatando o orgulho de ser dessa região. Então, eu acho isso magnífico. Essa é a beleza da língua. Por isso que a linguagem me atrai tanto. Por isso que os programetes do Na Ponta talvez estejam aí há 13 anos, porque embalar a linguagem com as suas diferenciações e expressividades é magnífico. E é isso que pode ser levado também, a gente vai fazer para as áreas comunitárias, né? Perfeito! É mostrar para aquele cidadão que está ali, que se sente às vezes excluído ou à margem, mostrar que ele tem a sua cultura, que ele é o outro com quem nós queremos conversar, identificar e fazer uma inserção, não de excluir, nós queremos incluir. Ele sabe tanto, ele conhece tanto. Então, esta é a função das rádios comunitárias. É o pezinho na comunidade, e esta é a função da Univale, ou seja, fazer essa conexão. Tá certo, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com a professora Isaura e também com o professor André a respeito desse projeto. Vamos falar aí como é que eles estão preparando esse pessoal das rádios comunitárias para ter assim uma programação voltada realmente para a comunidade, para o quintal mesmo, né? É um instante só. Olá, seja bem-vindo ao Painel Univale. Para você que ligou a TV Univale agora, sintonizou a TV Univale agora, estamos no segundo bloco do Painel Univale. Hoje eu converso aqui no estúdio com os professores Isaura Longo e também o professor André Vailate, que fez uma dissertação de mestrado sobre rádio comunitárias, o que aí resultou num curso de formação para as rádios comunitárias aqui de Itajaí. Professor Isaura, como é que foi elaborado esse curso para a qualificação das pessoas que trabalham em rádio comunitária aqui na cidade, a partir do trabalho da pesquisa de dissertação do professor André? Então, exatamente. Veja que quando se fala em dissertação de mestrado, se fala em produção de conhecimento. Identificado esse cenário das rádios comunitárias na região, nós propomos um projeto de extensão, que se transformou exatamente num projeto chamado de qualificação profissional para rádios comunitárias e produção de conteúdo, né, que se vincula ao curso de publicidade e propaganda. Um dos primeiros passos foi exatamente promover um curso, né, para qualificar estes profissionais, não que não sejam, mas apresentar novos conteúdos também, né? Então, nós agora em final de novembro, então propagamos via meios digitais, né, exatamente um convite a esses profissionais das rádios comunitárias para participarem de um curso
que nós estamos promovendo, né, com determinados conteúdos. Então, é um curso de 16 horas, né, que acontece aqui no Laboratório de Áudio da Universidade e que envolve não só os profissionais das rádios comunitárias, mas também os nossos bolsistas. Eles também estão sendo qualificados porque eles terão que conversar. A conversa terá que acontecer entre estes grupos para identificar que tipo de trabalho nós podemos fazer diretamente com essas rádios comunitárias. Professor, nessa sua pesquisa, o senhor também traçou o perfil do ouvinte? Quem é esse ouvinte da rádio comunitária? Nós não chegamos a aprofundar o outro lado da antena, digamos assim, do lado de cá. Afinal de contas, o que está sendo irradiado pelas emissoras de caráter comunitário aqui da microrregião de Itajaí. Então, como eu comentei, desses 9 municípios, nós elencamos ali 4 emissoras para trabalhar, onde existem mais de 70 mil habitantes, por considerar essa amostra um pouco mais significativa e até a responsabilidade daquele conteúdo que está sendo veiculado. E então nós não nos ativemos a percepção do ouvinte. Isso, inclusive, por se tratar de uma dissertação, é uma investigação um pouco mais aprofundada, então nós tivemos que realmente especificar um pouco o que nós fomos pesquisar. Mas aí fica justamente a sugestão de que são pesquisas que devem continuar acontecendo. A continuidade delas. Exatamente. Então fica justamente até a sugestão para outros pesquisadores continuarem e é um interesse nosso, inclusive, de agora começar a ver justamente a percepção da sociedade com relação às rádios comunitárias. Elas sabem para que serve uma rádio comunitária? Elas usam, antes de mais nada, a rádio comunitária? Né? Porque muitas vezes a comunidade ela não sabe que ela tem por direito chegar até uma rádio comunitária e falar: eu quero eu quero que a minha voz seja ouvida, né? Seja matéria política, religiosa. Não quer dizer que não possa haver. O que não pode acontecer é aquele proselitismo, né? Uma coisa tem que ser transparente. Você não pode tentar forçar uma ideologia, né? Então é justamente por isso que a gente acabou pesquisando prioritariamente o conteúdo, começando aqui pela nossa região. E qual é a linguagem dessas rádios, professor? Qual é o perfil das rádios que o senhor pesquisou? Então, dessas 4 emissoras, o resultado da pesquisa trouxe como quase metade do conteúdo como conteúdo religioso, né? Então, nós entendemos que o pastor pode ter voz, né? O padre, o pároco, o pessoal da igreja, da congregação podem ter o seu programa, o vereador pode ter o seu programa, afinal, eles fazem parte da comunidade, né? O que justamente a lei tenta colocar um pouco de limite, até de certa forma direcionar, é para que justamente não haja essa questão de ideologia, esse viés ideológico nas emissoras comunitárias. Então, o que a nossa pesquisa trouxe, que das emissoras estudadas, quase metade do conteúdo é religioso, em segundo lugar, informação, né, o que nos deixou até bastante felizes com relação a isso, e em terceiro lugar, o caráter publicitário das emissoras comunitárias, sendo que nessa parte, no que diz respeito necessariamente à publicidade, elas devem explorar somente o apoio cultural e não o comercial, o anúncio comercial, onde são veiculados os preços, as características, os atributos dos produtos, né? Então, esses 3 itens, essas 3 categorias, né? Publicidade, informação e religioso, foram as que mais se destacaram nessa pesquisa. Há algum caráter de prestação de serviço nessas rádios? Diria bem pouco, né? Bem pouco. Cidadania, cultura, entretenimento, justamente o que preconiza a lei específica das comunitárias foram os conteúdos categorizados que menos se fizeram presentes nessa pesquisa. O que deve ser a base, né? Nessas áreas. E justamente detectando esse resultado e aliando ao programa Na Ponta da Língua,
que nós decidimos por ofertar esse curso de qualificação, não necessariamente em matéria de locução, né? A gente sabe que a linguagem, o sotaque, o regionalismo, ou seja, é a comunidade falando ao microfone. Então, obviamente, um pouco de conhecimento, um pouco de estudo, não faz mal a ninguém. Tem que haver essa identificação, mas justamente o curso, um dos objetivos principais dele é conscientizar as pessoas que atuam junto às rádios comunitárias para que isso se propague, né? Porque, como eu já comentei, a própria comunidade desconhece o objetivo da rádio comunitária, confundindo muitas vezes com uma rádio comercial. Ou até mesmo uma rádio pirata, que não é o caso e é bem longe disso. Professor, o que vocês já sentiram dos anseios dessas pessoas que estão participando do curso? Inclusive os seus bolsistas e as pessoas que trabalham nas rádios comunitárias. É muito interessante porque nós estamos na segunda semana e há uma receptividade para esta conversa muito grande. Eles se sentiram muito bem e privilegiados até de estarem sendo convidados para um curso dessa natureza, porque eles percebem que existe um hiato, uma incisão entre o que acontece na universidade, o que acontece numa rádio educativa, o que acontece aqui com o que acontece lá onde eles estão, né? Então, convites, vários alunos já manifestaram a vontade de conhecer as rádios, de estarem lá, de observarem como acontece, porque aquele é um mundo em que eles podem gerar, né, conteúdo enquanto profissionais. Por sua vez, os alunos estão assim felizes e assim surpresos ao escutar exatamente os discursos do que acontece numa rádio comunitária, dos fatos, dos relatos, né, que parecem distantes da vida que eles estão aqui. Então, essa conversa ela está sendo assim muito interessante. E agora, nesta semana, o nosso trabalho, depois de um trabalho de apresentar a legislação das rádios comunitárias, fazer um trabalho de aspectos de oratória também, o uso da voz, né, que é a minha área, nós partimos então para um segundo momento, que vamos colocar esses dois universos conversando e vamos ver o que eles propõem em termos de programação, né? Em que medida eles podem gerar já novas ideias, novas perspectivas para colocar realmente em uso no trabalho, no dia a dia, e começar para 2016 uma perspectiva nova em termos de conversa. E há uma necessidade realmente de colocar esses elementos que o professor identificou, né? Que faltam. A cultura, a prestação de serviço, há essa necessidade também, né? Para se tornar uma rádio comunitária de verdade, né? Eles também têm que escutar. Eles não podem só conhecer quem trabalha lá, eles têm que escutar as rádios comunitárias. Não só identificar, não só o professor André chegar e dizer, olha, o perfil das rádios comunitárias da região é este. Não, eles têm que escutar o conteúdo também, para que eles possam também perceber e propor, né, algumas ideias criativas, boas, porque eles são extremamente criativos. E dá para apostar num trabalho muito bom nesse âmbito. E é bacana, assim, que as rádios incentivem realmente o entorno, né? Se comunique com o entorno mesmo, né? De repente transmitir aquele futebolzinho lá do fim de semana, né? Isso que é interessante, que falta ainda, né, professor? No curso a gente pretende tornar claro essa possibilidade justamente da produção do conteúdo local. Mostrar para eles que não existe uma dificuldade, né? Com um pouco de estudo, com um pouco de dedicação, você consegue gerar um conteúdo voltado para a comunidade, gerado pela própria comunidade, né? Isso eventualmente vai demandar um pouco mais de empenho, talvez uma pessoa dedicada a isso, mas justamente a universidade está aí para isso, né? Então nós temos no curso de publicidade praticamente 400 alunos, fora todos os outros cursos da área da comunicação que estão aí também para auxiliar
essas emissoras que estão no entorno da comunidade. Então, por que não fazer justamente essa parceria, se eles têm essa necessidade, já tem esse caráter comunitário, a Univale como instituição comunitária, por que não apoiar e facilitar justamente essa produção, orientar, porque todos saem ganhando. Né? A gente costuma dizer que quando a gente ensina, a gente aprende muito. Né? Então, o próprio aluno do curso, ao ensinar alguém da rádio comunitária, ele vai estar aprendendo talvez muito mais do que ensinando. Né? Agora, professores, a questão do marketing, por exemplo, aqui as rádios comunitárias de Itajaí, elas estão localizadas em centros urbanos, né? Na realidade, onde há muita facilidade de comunicação. Né? Em alguns lugares remotos, a rádio comunitária é a única forma de comunicação mesmo. Mas aqui, como é que pode ser trabalhado esse marketing para que as pessoas possam conhecer mais o trabalho das rádios comunitárias? Aí é uma questão da nossa parte como universidade de divulgação, né? De fazer conhecer justamente que as emissoras estão aí as próprias emissoras da comunidade também têm o dever, inclusive por lei, de irradiarem que são emissoras comunitárias, porque as pessoas ouvem as emissoras comunitárias, né? E o que muitas vezes pode ser uma pedrinha no sapato de alguma emissora comercial. Né? Então, justamente tem todo esse caráter comunitário, mas até que ponto essa emissora rouba um pouco da audiência da emissora comercial, que não é o objetivo. O objetivo não é justamente que haja essa concorrência, essa disputa. A emissora comercial visa o lucro, ela tem aquela programação dela. A rádio comunitária, o objetivo dela é a comunidade. Então, existe grande audiência, sim, só que cabe à emissora comunitária tornar a sociedade, e principalmente a comunidade onde ela atua, consciente de que se trata de uma emissora comunitária. E só para terminar, eu gostaria de dizer que o rádio ele tem uma magia própria. Você cria, o rádio ele tem esse poder de envolver aquele que está do outro lado. Ele não é apenas um ouvinte, ele participa quando ele gera um mundo imaginário a partir daquilo que é dito. Então o rádio foi, continua e será ainda um meio de comunicação que chega àquele que está ali para escutar na sua diversidade maior em termos de apresentação. Tá certo. Obrigado pela presença de vocês, parabéns aí pelo trabalho. Obrigada, Almir. Sucesso aí, né, pela continuidade dele para as rádios comunitárias também. Obrigado aí pela presença de vocês. Obrigada. Obrigado. O Painel Univale fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá.